Procurador-Geral da República interino, Alcides Martins, apresentou manifestação em mais um habeas corpus apresentado pela defesa do ex-presidente Lula. No habeas corpus, a defesa de Lula pede que ele seja libertado, argumentando que as supostas mensagens divulgadas pelo site Intercept mostrariam que os procuradores da Força Tarefa da Lava Jato teriam demonstrado suspeição na acusação. Na longa manifestação, o PGR refuta a tese de perseguição política, lembrando que Lula foi condenado por diversas instâncias, tendo tido pleno acesso à ampla defesa e ao contraditório. Martins mostra ainda que os procuradores sempre agiram corretamente e dentro da lei e que sua função é acusar. Ao tratar do pedido de Lula para que as publicações do site Intercept e de seus parceiros da velha imprensa fossem consideradas para mostrar uma suposta suspeição da força-tarefa, o procurador-geral mostra que, inicialmente, as publicações não podem ser consideradas provas, nem podem ser utilizadas como provas pelo judiciário, já que foram obtidas por meios criminosos e não se pode comprovar sua autenticidade. Além disso, ainda que pudessem ser consideradas, as supostas conversas não demonstram a inocência do ex-presidente. Ouça trechos da argumentação do Procurador-Geral da República, Alcides Martins. De acordo com os impetrantes, a tese sustentada no presente habeas corpus é reforçada pela série de reportagens publicadas pelo portal The Intercept Brasil e por outras empresas jornalísticas parceiras acerca de diálogos travados no aplicativo Telegram entre o Procurador da República Deltan Dallagnol e o então juiz federal Sérgio Moro, que conduzia os processos da Lava Jato em Curitiba, e entre os próprios integrantes do Ministério Público Federal. Na visão da defesa, tais mensagens, cujo conteúdo seria público e notório, revelam que os procuradores da República da Força Tarefa Lava Jato, em ações combinadas com o ex-juiz Sérgio Moro, agiram com motivação pessoal e política na prática dos atos de persecução realizados contra o paciente. Tudo a demonstrar a patente quebra do dever de impessoalidade e imparcialidade no exercício do munus acusatório. Como se denota da inicial da impetração, a tese defensiva sugere que o material exposto pelo citado veículo de mídia pode ser apto a conduzir a uma possível suspeição de agentes públicos em pleno exercício de suas funções. Todavia, essa tese não se sustenta pelos seguintes motivos. 1. As mensagens trocadas no âmbito do Telegram não possuem valor probatório. Como se sabe, os supostos diálogos travados no Telegram entre membros do Ministério Público Federal e do Poder Judiciário, posteriormente publicados pelo site The Intercept Brasil e por outras empresas jornalísticas parceiras, não tiveram sua autenticidade e integridade aferidas pelos meios legais próprios, a saber, mediante perícia telemática. Tampouco seus interlocutores reconheceram nas mensagens tais atributos, muito pelo contrário. Aliás, tratando-se de evidências digitais, caracterizadas pela volatilidade e suscetibilidade de clonagem, somente a preservação da cadeia de custódia pode levar à confirmação da integridade e autenticidade do conteúdo dos diálogos travados, o que não ocorreu no presente caso. A não confirmação da integridade e autenticidade do material telemático publicado permite questionar, primeiro, se os diálogos efetivamente ocorreram, segundo, se foram eventualmente alterados, forjados ou mesmo descontextualizados, e terceiro, quem acessou, com quem compartilhou, de que forma compartilhou, se selecionou diálogos, como e quem divulgou. Sendo assim, há fundadas dúvidas acerca da integridade e autenticidade de tais mensagens, o que conduz à impossibilidade de que elas possam ser consideradas como provas de algum fato. Veja-se que a não confirmação da autenticidade e da integridade de um dado material impede sua caracterização como prova, afetando esta em seu plano de existência. No presente caso, portanto, os supostos diálogos travados no Telegram entre membros do Ministério Público Federal e do Poder Judiciário citados pelos impetrantes não possuem qualquer valor probatório. 2. As mensagens trocadas no âmbito do Telegram foram obtidas por meios ilegais e criminosos,
tratando-se de prova ilícita, não passível de uso no presente caso. Ainda que os diálogos travados no Telegram entre membros do Ministério Público Federal e do Poder Judiciário pudessem ser considerados materialmente como provas, é certo que estar-se-ia diante de provas inválidas e, assim, não passíveis de utilização em processos ou procedimentos. Como se sabe, tais supostos diálogos foram obtidos de modo não apenas ilegal, mas também criminoso, uma vez que captados sem autorização judicial para a quebra de sigilo telefônico e telemático, em grave ofensa à garantia constitucional à privacidade das comunicações. Tal ação criminosa, inclusive, está sendo investigada nos autos de inquérito policial em curso perante a 10ª Vara Federal de Brasília, no bojo do qual se encontram atualmente presas preventivamente pessoas suspeitas de terem hackeado os celulares do Procurador da República Deltan Dallagnol, do então juiz federal Sérgio Moro e de outras autoridades públicas. Em razão disso, tais mensagens não podem ser utilizadas para os fins pretendidos pelos impetrantes, a saber, para os fins de comprovar a suspeição dos procuradores da República, integrantes da Força Tarefa Lava Jato em Curitiba, que atuaram nas ações penais movidas contra o paciente, e, com isso, levar à nulidade de todos os atos processuais praticados no curso de tais ações. É o que decorre claramente da Constituição Federal, que prevê a inadmissibilidade de utilização, em qualquer procedimento, de provas obtidas por meios ilícitos, estabelecendo como garantia de natureza fundamental o direito à prova legalmente obtida ou produzida. Em sentido semelhante, prevê o artigo 157 do Código de Processo Penal. São inadmissíveis, devendo ser desentranhadas do processo as provas ilícitas, assim entendidas as obtidas em violação a normas constitucionais ou legais. Parágrafo 1º. São também inadmissíveis as provas derivadas das ilícitas, salvo quando não evidenciado o nexo de causalidade entre umas e outras, ou quando as derivadas puderem ser obtidas por uma fonte independente das primeiras. Parágrafo 2º. Considera-se fonte independente aquela que, por si só, seguindo os trâmites típicos e de praxe próprios da investigação ou instrução criminal, seria capaz de conduzir ao fato objeto da prova. O episódio envolvendo a invasão dos celulares de Deltan Dallagnol e de Sérgio Moro, seguido da cópia de mensagens por eles trocadas, retrata a ação criminosa de gravidade sem precedentes na história do país, na medida em que atenta não apenas contra a privacidade e mesmo a segurança das pessoas envolvidas individualmente consideradas, mas também contra as instituições e as autoridades constituídas da República. Na mesma linha da invasão dos celulares de Deltan Dallagnol e de Sérgio Moro, e no mesmo período desta, sabe-se que várias outras autoridades públicas, aí se incluindo conselheiros do CNMP, juízes e procuradores da República, também foram vítimas da ação criminosa praticada pelos mesmos hackers, que invadiram seus celulares para acessar e usar sua identidade, enviar mensagem e acessar mensagens trocadas em relações de trabalho por meio de aplicativo eletrônico. Percebe-se, portanto, estar-se diante não apenas de um crime comum de invasão de aparelho celular, mas de um ataque ao próprio Estado brasileiro, motivado por razões espúrias, até o momento não completamente esclarecidas, o que, pela sua chocante gravidade, reforça a completa inviabilidade de se usar o produto desse crime, mensagens trocadas entre autoridades públicas em aplicativo de rede social, como prova apta a demonstrar a suspeição dos procuradores da República que foram vítimas de tal crime. Além disso, admitir-se tal utilização nos moldes pretendidos pelos impetrantes teria como indesejado efeito colateral o de incentivar o uso de meios criminosos com o fim de, mediante invasão de privacidade, obter supostas provas ou elementos que possam ser usados contra autoridades públicas envolvidas na persecução penal. Estar-se-ia diante, nesse caso, de perigoso precedente capaz de causar extrema insegurança aos agentes responsáveis pela persecução penal no país.
Não se desconhece que a regra da inadmissibilidade de uso de prova ilícita no processo penal é excepcionada quando tal utilização puder demonstrar a inocência do réu ou for apta a beneficiá-la no processo de algum modo, sobretudo quando desse benefício decorrer a devolução da sua liberdade. Ocorre que essa exceção não se aplica ao presente caso. Com efeito, ainda que se admitisse a utilização nestes autos da prova ilícita, consistente em algumas mensagens enviadas por Deltan Dallagnol e Sérgio Moro no ambiente do Telegram, essa utilização não seria capaz de demonstrar a inocência de Luiz Inácio Lula da Silva em relação aos crimes que lhe são imputados nos processos que estão ou estiveram em curso perante a 13ª Vara da Justiça Federal. É que, diante do conteúdo das mensagens referidas pelos impetrantes e citadas nas folhas 52, 65 e 77 da petição inicial deste habeas corpus, percebe-se que elas não têm o condão de afastar o juízo de culpabilidade que levou às condenações de Luiz Inácio Lula da Silva nas ações penais referentes ao tríplex e ao sítio de Atibaia, tampouco de demonstrar a inocência dele nos autos dos demais processos que ainda não possuem sentença condenatória. Tais mensagens não contêm qualquer elemento apto a afastar as teses acusatórias e as provas que as sustentam, subjacentes a cada um desses processos, o que ocorreria, por exemplo, se de uma delas se extraísse que a principal prova que sustentou o decreto condenatório foi forjada. No mesmo sentido, ainda que se admitisse a utilização nestes autos da prova ilícita de que ora se trata, isso não beneficiaria Luiz Inácio Lula da Silva nos moldes pretendidos pelos impetrantes e tampouco teria o efeito de lhe devolver a liberdade. É que mesmo que as mensagens obtidas a partir da invasão dos telefones celulares de Deltan Dallagnol e Sérgio Moro pudessem ser utilizadas nestes autos e, tal qual afirmado pelos impetrantes, realmente demonstrassem que procuradores da República agiram com motivação pessoal e política na prática dos atos de persecução realizados contra o paciente e que, portanto, incidiram em hipótese de suspeição, essa suspeição não implicaria na nulidade da denúncia ofertada pelo Ministério Público Federal e dos demais atos praticados pelo MPF no curso da ação penal, no bojo da qual foi expedido o mandado de prisão contra o Luiz Inácio Lula da Silva. Única hipótese em que a suspeição de procuradores da República poderia beneficiar tal réu ao ponto de lhe devolver a liberdade. Explica-se. A denúncia que deu origem à ação penal foi confeccionada e assinada por vários integrantes da Força-Tarefa da Lava Jato no Paraná, assim como ocorreu com os demais atos praticados pelo Ministério Público Federal no curso da mencionada ação penal. Ocorre que a alegada suspeição, sendo decorrente de mensagens enviadas apenas por um dos procuradores da República, integrantes da Força-Tarefa da Lava Jato do Paraná, no caso por Deltan Dallagnol, por óbvio, não provoca a nulidade de atos que, tal qual a denúncia, foram confeccionados e assinados por vários outros procuradores da República. Aqui, é importante assinalar que os procuradores da República praticaram tais atos no pleno exercício de sua autonomia e independência funcionais, não existindo, aliás, qualquer relação de hierarquia entre eles. Dessa forma, tratando-se de ato praticado por várias pessoas que possuem vontades independentes entre si, eventual vício na vontade de uma delas, no caso dos autos, a motivação pessoal e política na prática dos atos de persecução realizados contra o paciente, não se estende à vontade dos demais, de modo que tal ato permanece incólume. Dessa forma, percebe-se que, no presente caso, a eventual utilização da prova ilícita não beneficiaria o réu de nenhuma forma, pois não provaria sua inocência, tampouco provocaria uma nulidade capaz de lhe devolver a liberdade. Sendo assim, aplica-se ao presente caso a regra geral prevista na Constituição e no Código de Processo Penal, segundo a qual é inadmissível o uso de prova ilícita no processo penal. Se você apoia Jair Bolsonaro, curta este vídeo, manifeste a sua opinião e compartilhe para que a vontade do povo brasileiro seja conhecida.
Inscreva-se no canal para ter acesso gratuito ao nosso conteúdo. Uma produção Folha Política.